Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre os mediadores, organizadores de clube de leitura com características extrovertidas, né? O cara que tem uma facilidade para falar, né? Aquela moça que não tem vergonha de se comunicar, né? Pessoas extrovertidas que gostam de estar no meio do povo, que gostam de uma festa, que gostam de organizar encontros, que o final de semana é cheio de programas, de bares, de festas, de que chega, já conversa, já pergunta, já anima, né? Lógico que cada caso é um caso, mas de forma geral, a pessoa extrovertida ela tem essas características. Ela se sente bem falando, interagindo, recebendo, conversando. E de cara você pensa assim, não, esse é o mediador, esse é o mediador, assim, é o ideal, né? Uma pessoa dessa que resolve abrir um clube de leitura vai ser um sucesso, vai ser ótimo. Lembrando que eu fiz um vídeo aqui falando do mediador introvertido, né? Que talvez seria uma pessoa com dificuldades para ter um clube de leitura, só que não, eles são excelentes. Já indico esse vídeo para você. Mas hoje a gente vai falar dos caras que são com facilidade de conversar, de se comunicar. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psico Café a gente conversa sobre autoconhecimento com café, histórias e principalmente dicas para o seu clube de leitura, né? Então, de repente, se você está pensando em abrir, abrir um clube de leitura do zero, ou como manter, como organizar, né? Aqui no canal você vai encontrar bastante informação e eu vou deixar o link do meu curso Laços e Livros fixado no primeiro comentário, caso você queira adquirir um curso completinho. Mas quais seriam os pontos fortes do mediador extrovertido? Eu estou com uma colinha aqui, eu vou dar de vez em quando dando uma olhadinha aqui, tá? Então, ele tem realmente uma energia contagiante. Percebe? Ele não se cansa, ele se alimenta interagindo com as pessoas. Essa é a característica do extrovertido. Quanto mais ele conversa, ele olha, ele recebe a atenção das pessoas, mais existe uma tendência a ele se sentir bem, em ele se alimentar disso. Então, ele tem realmente uma energia contagiante. Ele tem facilidade em engajar, né? Então, ele pode, de uma maneira geral, bater o olho ali e perceber as pessoas que estão mais quietas ou uma pessoa que chegou, né? Que é novo, um novato, né? E de repente perceber e convidar para sentar mais perto, né? Olha, tem uma cadeira ali, né? Ele pode falar, olha, fulano levanta, pega a cadeira, abre um pouco mais a roda, chegou uma pessoa nova, seja bem-vindo, né? Então ele consegue, ele tem energia para perceber, para falar e voltar para a reunião, né? Ele tem uma habilidade para improvisação. Perceba, o extrovertido, já que a comunicação, né, a falta de vergonha, que é ótimo, né, na hora de se comunicar, que é o traço forte, quando sai alguma coisa fora do plano, ou às vezes pode acontecer de uma pessoa trazer uma informação um pouco mais triste, um contexto de vida, né, por conta do livro, por conta do texto, a pessoa às vezes desabafa, né? Então o extrovertido ele pode ter ou trabalhar essa habilidade, né, de puxar aquele assunto para a volta do livro, né? Ele consegue conduzir, né, de uma maneira que coloque uma borda, né, que ampare quando o conteúdo, as conversas acabam indo para outros mundos, para outros lugares. Então ele tem uma tendência a ter essa facilidade de conduzir e trazer novamente o grupo para o assunto principal,
né? E o que eu acho que é muito, muito bacana do mediador extrovertido, que nessa força social que ele tem uma tendência a formar laços. Então, os integrantes dos seus clubes de leitura, os integrantes de clubes de leitura de mediadores extrovertidos, acabam se contagiando. Tem um quê de festa clubes de leitura mediados por extrovertidos, entende? Então, assim, formam-se amizades. Dali é capaz de saírem para comer uma pizza. Forma-se outros grupos no WhatsApp fora do clube de leitura para sair, para ir para o cinema, para ir para outros lugares. Esse líder extrovertido geralmente é convidado para ir para outros eventos, entendeu? Então, isso é comum acontecer. Agora, é lógico que nem tudo são flores, né? Porque, percebe? Chega uma hora que, se tiver um excesso nessa comunicação, a habilidade, tudo que contagia nessa energia, nessa comunicação, pode cansar. E é aí que a gente começa a falar, né, das fragilidades. O mediador extrovertido, ele tem que ter cuidado para não cansar. Quando é que ele cansa? Quando ele fala demais. Né? Então, se você resolveu abrir um clube de leitura, se você é um mediador, um organizador em clube de leitura, você tem que entender que o encontro não é para você. É lógico que você vai se beneficiar. Imagina, eu tenho 15 anos de experiência. Foram quase 500 encontros que eu já organizei. Já tive clubes de leitura mensais, semanais, quinzenais. Né? Eu tenho uma pegada extrovertida. Eu volto muito bem desses encontros, entende? Mas eu sei que tem que ter um certo cuidado. Porque a gente topa com integrantes de clube de leitura extrovertidos. Então você tem que segurar todas as pessoas. Né? Você tem que dar uma maneirada nas pessoas que falam demais, que roubam a cena, que não deixam as outras pessoas falarem. Entende? Se a gente, enquanto mediador, precisa ter o cuidado com integrantes que usam o clube de leitura para desabafar, para dar show, para calar as outras pessoas, você vai receber pessoas com várias características no seu clube de leitura. Né? Então, se você tem que dar uma segurada, né, para convidar os outros integrantes para participar, porque uma pessoa que fala demais pode esmagar o clube de leitura, imagina quando o mediador, por ser extrovertido, acaba falando demais e cansando o grupo e ninguém consegue falar. Né? Então, é o quê? Né? É o que a gente entra na próxima fragilidade, que é o excesso de performance. Tem que ter cuidado nesse excesso de performance. Então, se você é extrovertido e tem essa pegada de palco, você já sabe, porque alguns amigos já reclamaram, para quieto, você não deixa ninguém falar, né? Porque a gente tem uns amigos, né? Às vezes pessoas da família, essa aí se acha. Lá vem ela com as opiniões dela. Entende? Você percebe que o pessoal no convívio tem uma certa preguiça de algumas características. Pode ser implicância, mas pode ser dados de informação que você pode ser, nossa, será que eu estou sendo cansativo também no meu clube de leitura? Será que não seria interessante eu segurar um pouco? Então, às vezes, assim, levando algumas perguntas estruturadas, né, umas perguntas norteadoras por conta do texto, do livro que você vai trabalhar no encontro. Esse é o Roberto, meu galo, tá? Roberto. Então, de vez em quando, ele vai aparecer aqui nos nossos vídeos. Então, quando você leva algumas perguntas norteadoras e abre para as pessoas falarem, né? Então, assim, e essa pergunta aqui, esse viés, o que levou vocês a pensarem? Mas o que lembrou? Como é que é isso para vocês? Alguém mais quer falar?
entende? E solta, e sai você. Porque a tua tendência é falar, né? O clube de leitura é para todos, não é para você, ok? Então, perguntas, esse tipo de dinâmica ajuda a você descer do palco, entendeu? Porque você tem uma tendência a ficar no palco, se você é um mediador, se você é uma pessoa extrovertida. E você pode, sem querer, sabe, tornar as pessoas que são mais tímidas, mais quietas ainda. Entende? O extrovertido, a pessoa que se comunica, pode assustar as pessoas que são mais quietas. Então, percebendo as pessoas mais quietas e percebendo que você pode estar assustando um pouco as pessoas, dê esse tempo, né? Então, assim, você pode dar como sugestão, isso eu já falei também, inclusive no vídeo sobre o mediador introvertido, a ajudar os introvertidos no sentido de, levanta a mão quando você quiser falar, né? Ou joga uma pergunta bem aberta. Tem alguma coisa que te chamou a atenção? Você quer falar alguma coisa? Né? E deixa essa pessoa à vontade. Porque falar como você, como um extrovertido, ela nunca vai falar, né? E outra coisa que é interessante, que as pessoas não percebem, todo mediador com suas características introvertidas ou extrovertidas acabam dando o tom no clube de leitura todo. Então existe uma tendência, o extrovertido, a se perder nos detalhes e ficar meio desorganizado. Às vezes ele não percebe o horário de começar, o horário de terminar. Ele leva um roteiro para seguir desse encontro, né? Interessante começar o encontro assim, seria interessante usar essas perguntas para abrir para discussão, e seria interessante terminar dessa forma, com esse trabalho de escrita, né? Com uma escrita terapêutica, né? Ou com essa atividade. Você tem várias formas de você estruturar o encontro. E o extrovertido, por ter essa energia muito para fora, uma tendência de ser uma energia para fora, ele pode se perder dentro da organização dele, prévia, que ele levou com uma super boa intenção, e se desorganizar. E nessa desorganização pode gerar conflitos, as ideias, as discussões, fica meio bagunçado. E ele se perde na hora de tomar posse novamente do assunto central. Entende? Então, assim, dicas práticas. Equilibre a sua energia e a sua escuta. Planeje o encontro e fique com esse papel na mão ou com o celular na mão com o roteiro. Busque incluir todas as pessoas. Aproveite a tua espontaneidade justamente para isso. E para você ter, assim, não se podar tanto e ficar atento no sentido, será que foi legal o encontro hoje ou não? Você pode distribuir papeizinhos para as pessoas escreverem os pontos fortes e sugestões. O que você gostou no encontro de hoje e que sugestão você daria, e numa forma anonimata. A pessoa não precisa se não precisa falar, né, escrever o nome, não precisa se identificar nesse feedback. E ali você bota dentro de um saquinho esses papéis, né, e depois dá uma olhada em casa, para você ter uma ideia. Né? E você não precisa fazer todo encontro, mas você pode fazer uma vez por mês, né? Ou a cada encontro, ou a cada 4 encontros, a cada 3 encontros, você pode fazer essa coleta de feedbacks. Entende? É uma maneira. Enfim, os extrovertidos possuem um potencial absurdo para serem mediadores. Mas perceba, nessa potência desmedida pode atropelar, pode cansar.
né? Porque você não vai ter só integrantes do seu clube de leitura extrovertidos como você. Você vai ter os introvertidos também. E os integrantes com uma características mais quietas, com movimentos mais internos, eles podem se cansar com o excesso de energia de um mediador extrovertido, entende? Só como reflexão eu deixo essa dica para você pensar. O que você achou de interessante desse vídeo, hein? De hoje? O que mais que a gente poderia conversar? Me fala nos comentários. E até o próximo vídeo. Beijo!